Na década de 30, tivemos a criação de um procedimento médico tenebroso. Este procedimento era conhecido como lobotomia ou leucotomia. Na década de 50 ele se torna muito famoso e temos uma grande referência nas histórias como American Horror Story, Asylum e várias outras obras da cultura pop, como por exemplo Sucker Punch. No vídeo de hoje, eu vou te contar a história da lobotomia. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao Nerdoterapia. Eu sou Cal Oliver, o seu nerdoterapeuta pessoal. No vídeo de hoje, eu vou te contar a história de um procedimento chamado leucotomia, ou também conhecido como lobotomia. Mas antes de ser lobotomizado, clique aqui, se inscreve no canal. Deixa o seu like e faça um comentário. Nós temos vídeos novos todos os dias. Você pode compartilhar este vídeo com seus amigos para que eles tenham percepções melhores e deixem de ser noobs, passando a ser nerds. A lobotomia ou leucotonia significa cortar o lobo do cérebro. Ele se trata de uma técnica cirúrgica criada em 1935 pelo neurologista português Dr. Antônio Egas Muniz e pelo cirurgião Dr. Almeida Lima. Esta técnica foi tão respeitada que o médico português Egas Muniz garantiu em 1945 o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina. O prêmio se deu por ele ter descoberto o valor terapêutico do procedimento em pacientes com distúrbios psiquiátricos. A lobotomia era uma técnica psicocirúrgica, a qual consistia na retirada de um pedaço do cérebro. Inclusive, era mais comum retirar a parte do lobo pré-frontal, pois, de acordo com os estudos de Muniz, o lobo pré-frontal é o responsável pelo comportamento e pelas atividades psíquicas. Essa técnica foi desenvolvida por eles com o intuito de eliminar doenças mentais. Basicamente, eles relacionavam as doenças como esquizofrenia e depressão profunda a essas partes citadas do cérebro. Após a invenção desta técnica, o Dr. Egas Muniz começou a aconselhar que a lobotomia devia ser realizada somente em casos extremos, como por exemplo em pacientes que tinham tendências a suicídio ou automutilação. Contudo, mesmo com os conselhos de Muniz, alguns médicos continuaram executando o procedimento de forma irresponsável. Vale destacar também que a maior parte dos procedimentos eram feitos nos Estados Unidos e no Japão. Nesses países, a lobotomia era utilizada para silenciar pessoas e pacientes que eram, na verdade, incômodos sociais. E também, crianças que tinham mau comportamento também eram submetidas à lobotomia. Mas haviam outras pessoas também que eram vítimas desse procedimento. Pessoas que, na verdade, precisavam, por algum motivo, sofrer um tipo de lavagem cerebral. Esse procedimento não era utilizado necessariamente para que a saúde do paciente fosse mantida. No primeiro momento, a prática era realizada, em muitos casos, sem o exame prévio e sem precisão cirúrgica. Aliás, geralmente, este procedimento era feito sem anestesia. Bizarro, né? Primeiramente, a lobotomia era realizada com o auxílio de uma ferramenta chamada leucótomo. Basicamente, essa ferramenta ajudava a romper e remover as fibras nervosas do cérebro, quando encaixada no ofício do crânio do paciente. Porém, tudo se modificou após o Dr. Walter Freeman desenvolver um outro método. A cirurgia passou a ser então transorbital. Traduzindo de forma bem popular, era usado uma espécie de picador de gelo. Basicamente, esse método tinha como objetivo baratear e agilizar o procedimento cirúrgico. E por muitas vezes, essas ferramentas cirúrgicas eram retiradas das próprias cozinhas dos médicos. Basicamente, esse material era levado ao cérebro do paciente por meio de uma perfuração feita atrás dos olhos e, apesar de medonho na época, os médicos ficavam muito satisfeitos com a inovação, já que assim era muito mais fácil de chegar à área do cérebro. Assim sendo, quando a ponta do objeto chegava ao cérebro, o médico girava o picador. Por fim, retirava um pedaço de tecido cerebral. Tudo era feito em mais ou menos 10 minutos. E para eles, tudo isso era uma grande conquista. O picador de gelo era inserido mais ou menos aqui. Eles puxavam a pálpebra, enfiavam o picador. Se você prestar bem atenção, o picador, se eu moldá-lo para a lateral, que era o movimento que eles faziam com o picador, cortaria o meu cérebro até aqui. Só que, na verdade, era injetado nos dois olhos, então assim eles conseguiam cortar as duas partes. Eu sempre fiquei em dúvida, porque em várias obras é mostrado de outra forma. Mas se você assistir uma obra que se chama Lore,
eles mostram cada um desses detalhes da transformação da lobotomia e principalmente o que acontece com o Walter Freeman após vários procedimentos que ele fez, mas é muito interessante ver como o procedimento é feito e como é, tipo, absurdo. Mas agora vamos falar um pouco dos sintomas da lobotomia. Primeiramente, é importante ressaltar que a maioria dos pacientes que sofriam esse procedimento estavam praticamente em estado vegetativo. Nos casos que a cirurgia dava certo, o paciente ele ficava um pouco mais suscetível às ações de outras pessoas sobre si, sobre o seu corpo, então ele não conseguia tomar decisões, ele era uma pessoa meio apática e ele não conseguia esboçar ou expressar as suas próprias vontades. Ele era uma marionete. Algumas pessoas chegaram ainda a perder a capacidade motora, a fala, tiveram infecções, convulsões e vários tipos de danos cerebrais que eram muito corriqueiros, como exemplo, hemorragias intracranianas. Porém, essas várias características negativas eram consideradas por alguns médicos como efeito colateral do tratamento. Mas nós tivemos ao longo da história da humanidade um momento muito importante, que é a descoberta de medicamentos que alterariam o comportamento dos pacientes. Então, a invenção dos medicamentos para tratamento psiquiátrico foi fundamental para destruir essa imagem que a lobotomia tinha. Essa técnica foi praticada por mais de 20 anos no Brasil. Consequentemente, mais de 1000 pacientes foram submetidos a esse procedimento. Com o passar do tempo e com os avanços da medicina, a lobotomia passou de cura milagrosa à mutilação mental. Basicamente, essa associação se deu por conta do alto número de sequelas nos pacientes. E foi exatamente em meados da década de 50 que houve avanços na indústria farmacêutica. Com esses avanços, dentro de outras coisas foram descobertos medicamentos psicoativos. Felizmente, com a chegada desses remédios ao mercado, a lobotomia parou de ser utilizada no Brasil. Mas eu gostaria só de lembrar você que se você ainda não inscreveu no canal, clica aqui, se inscreve, compartilha esse vídeo com seus amigos, porque esse vídeo tem algo muito de diferente de todos os outros que vocês podem encontrar aqui na plataforma sobre a lobotomia. Por quê? Porque eu vou afirmar uma coisa absurda. A lobotomia ainda é feita nos dias de hoje normalmente. Eles mudaram o nome da técnica. A lobotomia ainda é praticada em lugares como na América do Norte. Só que dessa vez agora, na contemporaneidade, a lobotomia não é feita de qualquer jeito em procedimentos rápidos como 10 minutos. Não. É um procedimento bem mais detalhado, com precisão cirúrgica, é preciso internar, é preciso avaliação psiquiátrica, é preciso avaliação médica de várias formas diferentes. Tanto que o procedimento tem um novo nome, porque ele tem uma seriedade agora por trás, não é só mutilação de gente. O novo procedimento derivado da lobotomia se chama cingulotomia. Normalmente, esse tipo de procedimento só é feito em quem tem transtorno compulsivo grave. Raramente isso é utilizado em outros casos. E agora eu vou te contar algumas curiosidades bizarras sobre esse procedimento. Primeira curiosidade, não era necessário a autorização do paciente. A pessoa que ia sofrer uma lobotomia ou uma lavagem cerebral, ela não precisava ser consultada. Qualquer pessoa da família dela podia catar a pessoa, jogar ali e do nada foi lá e... Não tinha idade mínima para o procedimento. Qualquer pessoa de qualquer idade poderia sofrer lobotomia. 12 de novembro de 1935 foi o dia em que a primeira lobotomia foi feita na história da humanidade. O crânio, ele sempre é algo curioso, assim, todas as culturas querem entender um pouco mais do homem, principalmente pensando em medicina, mas tem algo bem parecido que chama trepanação, que era tipo assim, remover um pedaço do crânio, não um pedaço do cérebro, mas era um pedaço do crânio, e isso já era feito em culturas arcaicas, assim. Essa curiosidade não veio da nossa ignorância e mutilação e loucura, de vontade de entender mesmo os problemas psicofísicos da humanidade. Uma curiosidade muito tensa é que o Walter Freeman, ele fez 3.500 lobotomias em 23 estados diferentes dos Estados Unidos. Tipo assim, ele fez uma turnê de lavagem cerebral. Na Suécia, entre 1944 e 1966, 4.500 pessoas sofreram lobotomia. E um dado importante é que a maioria desses pacientes eram mulheres. O que eu digo é, acesse aqui o vídeo sobre histeria, porque isso tem muito a ver. Era só uma forma de controlar as mulheres e jogá-las nos hospícios de qualquer forma. Agora eu gostaria de compartilhar com você um pouco dos casos famosos de pessoas reconhecidas pela grande mídia que sofreram lobotomia. Uma criança chamada Howard Dully, aos 12 anos de idade, foi lobotomizado por Dr. Walter Freeman. Felizmente, Dully conseguiu sobreviver à operação. Anos depois, ele escreveu um livro chamado Minha Lobotomia. A artista modernista Sigrid Higitin foi diagnosticada como esquizofrênica.
Logo após, foi internada em um hospital psiquiátrico e submetida à lobotomia. Ela morreu em 1948 por conta desta cirurgia. Uma das primeiras pessoas famosas a passar pelo procedimento foi o ator Walter Baxter. No mais, ele foi submetido à lobotomia para tratar as dores da sua artrite, porém ele morreu logo depois da cirurgia. Um dos casos mais bizarros se trata do pai do ex-presidente norte-americano John F. Kennedy, o qual considerava sua filha Rosemary Kennedy, de 23 anos, como muito rebelde. Por isso, ele submeteu sua filha à lobotomia. Sendo assim, a cirurgia deixou a jovem completamente incapacitada e, ironicamente, em 2005, ela morreu de causas naturais. Uma coisa muito complicada é que, por exemplo, a Rosemary, eu já vi vídeos dela, ela ficou manca. Ela foi morar com freiras, porque, tipo assim, eles tinham vergonha da rebeldia dela. E, na verdade, a rebeldia dela era, tipo, usar calça, botar um tênis. Isso era rebeldia. Eram umas coisas mínimas, assim, porque era uma família que queria alcançar esses lugares com uma presidência. Então, no fim das contas, ela foi só torturada, sem necessidade. Passou a vida inteira sofrendo. E, felizmente, teve uma longa vida. Esse procedimento é um procedimento muito doloroso, tanto pra falar quanto pra refletir. Eu sempre tive muito medo de ser lobotomizado, principalmente depois que eu assisti Sucker Punch e percebi como as pessoas faziam isso inadvertidamente. Então, assim, eu sempre fiquei muito tocado e eu queria muito compartilhar essa história com vocês, porque em American Horror Story a gente tem uma personagem que sofre lobotomia. Então, se você gostou desse vídeo, achou que ele foi bem informativo e legal, compartilhe ele com seus amigos, taca lá na sua linha do tempo, no seu WhatsApp, chama a galera pra ver American Horror Story com você, vai ser incrível. E lembra também de vir aqui amanhã, nesse mesmo horário. A gente se vê. Eu sou o Cal Oliver e este foi o Nerdoterapia. Até